Olá, resenheiros e resenheiras, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andreia. Hoje eu quero falar pra vocês só um resumo do que aconteceu no episódio 8 e 9. Eu sei que vocês ficaram meio tristes porque semana passada eu não coloquei a review do episódio 8, mas eu vou falar um pouquinho do que aconteceu no episódio 8 e no episódio 9, porque essa semana a gente já vai pro episódio 10. A série tá quase chegando ao fim, então eu quero falar pra vocês o que eu achei. Certo, resenheiros? O episódio 8 ele já tem uma carga emocional, eu achei, bem maior do que ela vem tendo até agora, a série em si. Porque ele já tem aquele dilema, ela já trata aquele dilema do Aki, o dilema interno do Aki. Então foi um dilema bem assim, uma cena bem forte emocionalmente, que mexeu comigo, como acho que mexeu com bastante pessoas que assistiu, com bastante fãs da série. É uma cena que tocou muitos fãs. Eu vou falar pra vocês como foi essa cena. Só não esquece de me seguir nas redes sociais, de deixar seu comentário. Então deixa o comentário aqui embaixo do que vocês estão achando dos vídeos. Deixa seu like, que o like é importantíssimo pro canal. Deixa o like, se inscreve também no canal se você não é inscrito no canal. O Pix para que vocês possam fazer as suas ajudas, que vocês sempre pedem para mim para fazer as doações, está aqui também. E compartilha o vídeo com os seus amigos. Ah, não esquece de ativar as notificações, certo, resenheiros? Dado o recado, vamos falar do vídeo, certo? Bom, o começo do vídeo a gente tem eles dois lá no barco, lá no episódio 8, que aí rola aquela conversa de que você, quando você for falar comigo, o Ai fala pro Aki, olhe nos meus olhos. E ele olha, e aí o Ai vai pra beijar o Aki, só que nesse momento o Aki sai e volta pra praia. E aí o Ai fala pra ele assim, o que aconteceu? Ele fala pra ele assim, eu não sou igual você, eu não sou assim. Eu não quero, os meus pais podem ver, então para com isso. E volta pro quarto dele. E aí o Ai vai atrás dele no quarto dele, e ele tá pensando no quase beijo. E aí o Ai fala pra ele assim que ele quer uma cueca emprestada. Ele fala assim, o quê? Ele é? Aí pra dar uma leveza no ambiente, aí ele fala pra ele assim, qual o problema? E ele fala pra ele assim que eu não sou igual a você. Você não entende isso? Aí o Ai fala pra ele assim que ele só quer conversar com ele e quer que os dois possam conversar sinceramente. Ele quer poder falar o que ele sente pelo Aki, o Aki falar o que sente por ele, sendo honestos. E ele pega no rosto do Aki assim, e o Aki, você vê ali aquele desespero, aquela coisa tipo assim, eu quero gritar que eu tô apaixonado por você, mas eu não posso. Você entendeu? Aí o Aki fala pra ele sair do quarto, que as pessoas vão ver e vai achar estranho. Ele fala, por quê? Somos dois amigos passando um tempo junto. O que tem de estranho nisso? Aí ele fala pra ele assim que ele não sabe, só que ele não gosta que as pessoas pensem coisas diferentes. E aí o Ai fala pra ele assim, por um momento, ele parar de pensar no que vai acontecer, no fora dali. E só se focar neles. E ele falar o que ele sente. Ele fala, eu não sei. Aí ele fala assim, então eu vou te falar o que eu sinto por você. E você fala o que você sente por mim. E aí ele fala que ele gosta dele. Ele gosta de ver ele sorrindo. E quando ele sorri, ele gosta dele como o gosto de um café. Ele fala. Ele gosta da pele dele. Aí ele fala pro Aki assim, fala como ele se sente. Ele pega as mãos do Aki, coloca no rosto dele. E você vê no olhar do Aki a interpretação do First. Nesse momento, gente, a gente tem que dar palmas pra ele. Porque ele transmitiu, nessa cena, você entende como que é o desespero de uma pessoa, de um adolescente, crescendo numa criação, numa cultura hétero, descobrindo a sua sexualidade. E não podendo aceitar a si mesmo, porque ele tem medo do que vai acontecer lá fora. Embora eu acho que os pais dele é super tranquilo, vai apoiar o filho de qualquer jeito, mas ele ainda não tem essa certeza. E é sempre assim, você nunca tem a certeza. Você nunca tem a certeza de que você vai ter o sim, o positivo do seu lado. Você sempre tem a certeza que o negativo vai vir. Então, ele demonstra esse desespero, esse medo,
essa coisa apavorante que ele tá sentindo. Como lidar com o que ele tá sentindo? Ele demonstra tudo isso nesse olhar. E aí o Ai fala pra ele assim que vai beijar ele, se ele pode. E ele não responde. E aí o Ai beija ele e ele dá meio que um sorriso na hora. E beija o Ai também, os dois acabam se beijando. Só que aí ele afasta o Ai quando ele acaba prestando atenção no que tá acontecendo. E ele fala pra ele, eu não sou como você. Aí o Ai fala pra ele assim, como? Aí ele, eu não sou como você. E o Ai fala pra ele assim, eu vou te esperar. Eu entendo você. E eu vou estar te esperando. Não importa o tempo que passar, quanto tempo leve, eu vou te esperar. Aí eu fiquei pensando, nossa, Ai, e se ele ficar caquético de bengala? Com filhos? Você vai esperar? Você caquético lá de bengala falando. Aí você vai falar, aqui, eu tô aqui esperando você há anos. Não, né, filho? Por favor. Máximo aí uns 10 anos você espera. Ainda acho muito. Não decidiu, não quer assumir, quer manter desse jeito, fila anda, certo? A fila anda e o Tinder apita. É assim que fala. E outro no episódio 8 que tá evitando falar sobre o que aconteceu é o Kan. O Kan não quer falar com o Tui sobre o beijo que ele deu nele. Então ele finge que nada aconteceu. Só que na hora que eles estão voltando embora, o Ai senta do lado do Tui e põe a mão na perna dele. E ele fica com ciúme. Aí ele fala pro Ai sentar no colo do Aki pra parar de apertar o Tui. Aí o Aki fala que ele nem perguntou, ele fala, aí o Tui fala, não, tá tudo bem, pode ficar aqui. E tipo assim, bom, você não quer falar que beijou eu, mas você quer ter ciúme de mim, rapaz, se toca, né? Concordo com o Tui. Você me beija, mas aí, tipo, você me beija, finge que nada aconteceu, mas quer ter ciúme. Aí ele vai dirigindo meio que aquela coisa assim, olhando pra trás, porque ele tá incomodado. Já na faculdade, eles estão de volta na escola e aí continuam de novo aquela questão do protesto, do professor em cima do Aki, que eu não sei. Eu entendo que o Aki, a família do Aki é de uma família mais simples. Ele precisa dessa bolsa de estudo, só que eu acho que o professor manipula ele por causa da bolsa de estudo. Tipo assim, olha, você tem que fazer isso, senão você não vai ter sua bolsa de estudo. O que eu acho de uma falta de caráter gigante desse homem. E o Aki começa a evitar o Ai. Ele tá evitando ele na escola. E o Ai chega a perguntar pra ele, por que você tá me evitando? E ele fala que ele não tá evitando ele, que ele só tá fazendo o trabalho dele de monitor. Aí o Tui tá indo embora e ele tá mandando uma mensagem pro tal Bruce, que é amigo dele. E aí o professor chega e fala que ele não pode usar o celular, que assim que ele terminar ele tem que guardar. Nisso o padrasto dele chega e briga com o professor, acaba discutindo com o professor ali que ele já acabou a aula, ele pode usar, que é um pertence dele. E a hora que eles estão saindo, ele fala pra ele assim, se ele sabe da maldição da escola, que o padrasto dele estudou lá. E ele fala que essa maldição não existia antes. Ela passou a existir quando fundaram o clube dos monitores, entendeu? Quando eles fundou esse coisa dos monitores, do chefe de monitor com os monitores, foi quando surgiu a tal maldição, que se você não segue as regras, a maldição vai te afetar. Então, quer dizer, ele fala, e sabe quem foi o primeiro líder? O seu professor, achar alguma coisa lá. Que eu não lembro, perco o nome, guardando o nome desse homem. Então, quer dizer que foi ele. Na verdade, eu acho que é ele com a diretora, que a diretora a gente já viu que ela não tem uma cara de ser uma boa bisca, que é eles dois que fazem isso para manter os alunos em rédea curta, porque os ex-alunos da escola doam muito dinheiro para a escola. E essas doação altíssima vai para o bolso de quem? Deles, certo? Então, se a escola simplesmente virar a casa da mãe Joana, os alunos antigos não vão querer doar. Porque a imagem da escola vai acabar meio que sujando a imagem das empresas deles. Então, a escola tem que ter uma imagem impecável para dizer que eles, nossa, eu patrocino a escola impecável. Então, é mais ou menos essa coisa que acontece na escola, pelo que já deu para perceber. Se é algo mais, a gente vai ter que esperar até o final da série para saber. Mas pelo que a gente já consegue pegar entre linhas ali das conversas,
Principalmente no episódio 9, que a diretora deu uma chamada no professor, você percebe que é mais ou menos isso que acontece ali, tá? É meio que acontece no nosso Brasil, tá? Pega dinheiro aqui, põe no bolso, que o senador aqui não vê, porque ele recebeu uma propina. Então pega o outro ali, põe no bolso, que o outro não vê, porque recebeu a propina. É meio assim, tá? É isso que acontece, a corrupção na escola. E aí, à noite, o Aki tá fazendo uma ronda na escola e ele escuta um barulho, alguém seguindo ele, ele corre, só que ele dá de cara com esse professor. E esse professor fala com ele num tom de ameaça. Eu senti que ele ameaçou ele. Porque ele fala pra ele que ele tem que resolver essa questão dos protestos do grupo I Remember antes da anunciação do aluno do ano. Porque a bolsa de estudos vai para o AC, senão ele vai perder a bolsa. Foi meio que uma chantagem que ele fez. E o AC fica pensando nisso. No outro dia, o Tui vai falar com o Kan, enquanto ele tá jogando basquete, sobre trocar de parceiro no judô. E ele tá com o Namu. Namu é o outro garoto lá, amigo deles. E ele fala que ele não dá certo com ele. Aí o Kan fala pra ele assim, que não, que ele faz par com ele. E deixa o Namu pra fazer par com o Ati. Ele fala, então tá bom. E aí ele sai, que a mãe dele vai buscar ele. E aí o Kan já sai também, fala que vai embora. E encontra o Tui. E bem nessa hora, o Tui tinha mandado uma mensagem pra esse tal Bruce, perguntando se quem bebe esquece das coisas. E ele falou que não esquece. E aí ele responde que ele também acha que a pessoa não esquece. E bem nessa hora o celular do Kan apita e aí ele lê a resposta e dá um sorrisinho. Aí o Tui pergunta pra ele, com quem você tá falando? Aí ele fala assim, com o Aki. Ele fala assim, que você sorriu. Aí ele, não é nada. Só que ali, naquele momento, deu um estalo na cabeça do Tui que ele pegou que era ele. O Tui sabe que o Bruce é o Kan. E aí ele fala pra ele que ele já tá indo embora. Aí ele pega na mão dele e fala pra ele assim, sai da rua, sai da faixa de pedestre, que é perigoso. E sai puxando ele, o que é uma coisa surpreendente pro Tui, porque as pessoas vão ver e aí podem falar, até porque ele tá segurando a mão dele, mas ele não se importa. E aí ele pergunta se o Tui vai participar do protesto. Ele diz que tá querendo. Ele tá pensando em participar assim pra ver o que vai acontecer. E aí ele pede pra ele, o Kan pede pra ele não ir porque é perigoso. Aí vai pro Aki, que a professora contou pro professor que o Aki, que o Ai ligou pra ela falando que tinha esquecido o trabalho junto com ela e depois falou que o Aki que tava com o trabalho. O professor suspeita, mandou uma mensagem pro Aki e ele vai encontrar ele. Chega lá, eles estão no terraço, o professor fala pro Aki assim que se ele já tá se bandeando, se o Aya conseguiu convencer ele. Ele diz que não. Ele fala então que ele precisa acabar com essa questão antes que a maldição volte. E quem tá escutando? O Namu. Aquela praguinha tá escutando. A hora que o Aki tá saindo, o Namu chama ele e fala pra ele assim, que o que o Aki decide fazer, ele vai apoiar. E ele fala pra ele assim, pra ele não fazer nada que seja perigoso e parar com isso. Sobre o que ele o que ele sabe. Ele fala assim, nada, não sei nada, eu só tô dando meu apoio. E aí o Aki sai, aí o Ai chega na sala de aula e fica sabendo que o Aki foi parar na enfermaria, que ele está doente. E ele vai lá ver ele. Aí o Ati ainda fala assim, nossa, tem algo errado. Antes o Aki vivia atrás do Ati. Antes o Aki vivia atrás do Ai. Agora o Ai vive atrás do Aki. Aí o Kan olha pro Tui e fala assim, com um sorrisinho apaixonado, e fala, eu entendo o que tá acontecendo. E o Ati fica sem entender. E aí ele vai lá cuidar dele. Aí o Ai cuida do Aki na enfermaria e fala pra ele assim, eu estou esperando pra ouvir seus sentimentos. Não morra ainda, pé grande. E sai. Aí a hora que o Aki acorda, ele vê que tá com o moletom dele, ele percebe que ele teve ali. Ele vai pro quarto dele, tá tudo bem. Durante o judô, eles estão fazendo, o Ai ainda fala pra ele se ele tá bem, o Aki diz que tá. E aí ele joga o Ai no chão, enrola um clima entre os dois assim, sabe? Parecia que os dois até iam se beijar. Só que o Aki fala pra ele focar no judô. E aí vai a vez do Tui com o Kan.
E aí o Cam acaba deixando o Tui derrubar ele. Só que ele cai com o braço aberto. E isso machuca o braço dele, lesiona o braço dele. E aí o professor, puto da vida, fala pra ele assim, que ele é muito melhor que isso e que ele não precisa ficar deixando o namorado dele derrubar ele só pra proteger o namorado dele. E em vez dele retrucar com o professor, ele não fala nada. Aí o Tui acha que ele vai ficar chateado, aí ele fica quieto. Aí o Tui fala que vai levar ele pra enfermaria. E leva ele. Aí lá ele tá cuidando, aí o Tui fala que ele tá cheiroso. Aí ele fala assim, ah, é por causa que como eu sabia que eu ia fazer par com você e eu ia suar, não quis ficar cheirando a suor. Aí ele fala, mas depois de tanto tempo você ainda sente o cheiro? Ele, sim, é cheiroso. Aí ele fala pra ele assim, você não precisa cair e nem facilitar pra mim na aula. Eu também não sou tão sensível assim. Aí ele fala pra ele assim que ele queria proteger ele. Aí o Tui fica feliz, aí meio que rola um clima entre os dois assim. Aí ele fala que já tá tudo bem. Aí o Tui fala pra ele assim, mesmo assim eu não quero que você se machuque. E ele fala que ele consegue suportar a dor. Olha, tá se declarando, aos poucos ele tá se declarando. O Ai acha um dos livros do tio dele que ele já tinha lido, mas ele acha uma folha colada. E nessa folha ele tava falando que o professor, por culpa do professor, ele tinha tentado contra a vida dele 2 vezes, e que ele tava deprimido, e que era culpa do professor. E aí a mãe dele chega, tira o livro dele e fala pra ele parar com isso, que isso tá fazendo mal pra ele. E aí ele pega e chora nos braços da mãe dele, vai no quarto do Aki pegar o moletom dele que o Aki pediu pra ele buscar. E aí ele fala que ele pode ficar pra ele, já que ele vai ficar com a cueca dele, ele fala que não precisa. E ele fala pra ele assim, você poderia sair da escola. O Aki fala pra ele. Ele fala, por quê? Quem tá te obrigando a fazer isso? Quem tá te obrigando? É o professor? Ele tá obrigando você a fazer as coisas? Ele fala, não, ninguém tá me obrigando a fazer nada. Só que desde que você chegou, a escola virou um caos. Ele, não. É ele sim, não é? Ele que tá te fazendo isso, ele tá te forçando. Aí ele fala, não, ninguém tá me forçando. Aí ele fala pra ele assim, só você que não entende, só você que não vê. Você precisa ver quem é esse seu professor. Acorda, Aki. E aí no outro dia, eles vão na sala do professor e começam a procurar em vários lugares alguma coisa. Nisso entra o Tui com as atividades. Aí eles dão uma desculpa pro Tui. Na hora que o Tui vai pôr a atividade na mesa, eles acabam esbarrando, cai tudo os cadernos de todo mundo. Eles estão juntando. Só que cai umas coisas de cima da mesa do professor. E quando o Ai vai pegar, o que ele acha embaixo da mesa? O caderno do tio dele, que foi roubado do armário dele. E aí, bem nessa hora, o professor chega. Ele fala, o que eles estão fazendo ali? Eles falam que foram, o Tui fala que eles foram levar as atividades, só que caiu os cadernos, eles estavam catando de volta. E aí ele esconde o caderno dentro da blusa. O Aki puxa ele, eles saem de lá, saem os 3. O professor fica meio desconfiado. E aí, a hora que sai, eles começam a discutir. Aí ele fala pra ele, você tá vendo? Ele é um canalha, mentiroso. Ele é mentiroso. Eu vou lá falar com ele. Aí o Aki segura ele e fala pra ele que não. Ele fala, você disse pra mim que ele não tinha pegado. Ele falou, quando eu perguntei, ele falou que ele não pegou. Ele falou, e o que é isso aqui então? E mostra pra ele o caderno. Tava com ele. Aí ele fala assim, calma, porque ele percebe que o Ai tá fora de si. E nisso o Ai começa a passar mal, e vai passando mal. Ele acaba quase desmaiando. O Ai, ele fala que tá precisando ir embora. O Aki leva ele pra casa dele. Chega lá, o Aki cuida dele. Ele fala pra ele tomar um banho, aí ele fala que não vai, que ele tá meio tonto. O Aki acaba limpando ele com aquelas coisas que eles fazem com pano e água morna, ou água fria. E aí ele vai dar um remédio pra ele. Quando ele abre a gaveta, ele vê que ele tá tomando triptilina, que é pra ansiedade, pra deprê e ansiedade. E aí ele vê que o negócio dele tá sério. Dá um remédio pra ele. E aí ele acaba falando que vai embora. Ele fala pra ele ficar com ele até ele dormir. E aí ele fala que não vai deixar ele. E os dois acabam adormecendo. O Aki acorda com o Ai e ele fala que tá sentindo um cheiro. E eles veem que a mãe desce e a mãe dele fez comida. E eles estão ali comendo, jantando com a mãe dele. E aí a mãe dele começa a perguntar como que o Ai é na escola. Ele diz que ele é teimoso. Ela fala, ah, imaginei. E aí ele fala pra ele, ei, você tem que falar bem de mim. Aí ela pergunta se o Ai tá gostando de alguém.
E aí o Aki fica meio assim, né, pra responder. Aí ela fala, e você, Aki, tem namorada? Aí, ou namorada, ele fala assim que ele não responde. Quando ele vai responder, o Aki fala assim, mãe, ele tem. Aí ele fala pra ele, quem que eu tenho? Como que eu tenho namorada? Ele fala, você namora comigo. A mãe dele começa a rir, aí todo mundo começa a rir, ele fala pra ele assim, para com isso. E fica uma noite bem legal entre eles. Aí o Aki lava a louça e ele fala que vai embora. E aí o Ai fala que vai levar ele fala que não precisa. A mãe do Ai leva ele. E aí a mãe do Ai diz pra ele que depois que o tio dele faleceu, o Ai ficou muito mal. Ele é depressivo todo. E ela tem medo, então ela pede pra que ele cuide do Ai pra ela na escola. Aí ele fala pra ela assim, eu vi os remédios que ele toma. Ela fala, é. Aí ela fala assim pra ele, por favor, não importa o que aconteça, não deixe ele. Aí ele fala pra ela que pode deixar, que ele vai ficar com ele. E aí a atitude dele com o Ai muda. Ele fica mais receptivo ao Ai. Porque ele viu que o Ai não tá fazendo isso, tipo assim, por birra, por brincadeira. Ah, eu sou o cara, eu quero zoar com a tua cara. Não, ele gosta dele, é sério. E aí, no outro dia, eles estão na escola, eles ficam sabendo do protesto que vai ter. E aí eles estão filmando, tá o Aki com o Ati e o Kan filmando os meninos fazendo um protesto fora da escola. E a diretora já tinha falado pro professor, que isso não podia acontecer. Que se isso acontecesse, eles iam perder muito dinheiro dos patrocinadores, que são os antigos alunos. Aí ele pede para que o Aki fique de olho. E eles estão filmando para ver quem tá lá. E eles estão dando uma faixa para que eles ponham no braço. E aí, durante esse protesto, começa a pingar uma tinta vermelha na testa de um deles, que dá para entender que é sangue. E aí, a hora que ele olha para cima, ele cai mais nele ainda, ele meio que desmaia. E aí cai uma faixa falando que eles são rebeldes e que por causa disso eles vão pagar. Os alunos que forem rebeldes e continuarem indo contra as regras da escola, vai pagar. Então deixa todos apavorados. Aí o Aki tá tentando pensar quem pode ter feito isso. Nisso ele tá numa sala, chega o Ai bravo com ele, empurra ele e fala pra ele, você disse pra mim que ia parar com essa merda. Ele, não fui eu. Não fui eu jamais faria isso é coisa séria. Aí ele fala, quem você acha que pode ser? Quem é mais fanático por isso do que você? Aí ele vai falar com o Namu. Aí ele fala pra ele, foi você? Aí ele fala pra ele que não foi ele, que ele achou que tinha sido o Aki. Aí ele fala, não fui eu. Aí ele fala pra ele assim que, mas se foi ele também, ele pode falar que ele concorda com tudo que ele faz. Ele fala, não fui eu. E o que você estiver pensando em fazer mais sério do que isso, eu acho bom você parar. E aí o Aki com o Ai decide fazer um perfil falso para hackear essa pessoa. E aí eles estão conversando sobre isso. Aí o Ai tá mexendo no celular. O Aki fala pra ele, você não disse que tinha que prestar atenção nisso daqui? Aí ele, você quer que eu fique olhando pra você? Aí ele, tá bom, olha pro outro lado. Aí ele fala, ó, chegou alguém, curtiu. Ele fala, fui eu. Aí ele, ah, idiota. Aí ele fala assim, você tem certeza que isso vai dar certo? Ele tem. Se for o professor, ele não tem, eu acho que ele não tem conhecimento pra descobrir isso. Então eu acho que ele vai cair no plano, na nossa emboscada. O Aki dá um tapa na cabeça do Ai, assim. Aí ele fala assim, você é muito violento. Você é muito autoritário. Olha, você tem que cuidar disso. E vira de costa pra ele, aí ele pega ele de novo pelo pescoço e vira ele e fala assim, ei, você não disse que a gente tem que prestar atenção aqui? Ele, você me quer perto de você? Aí o Aki não fica bravo, ele dá um sorrisinho e fala, ah, tá bom, fica aí. E aí os dois ficam nessa. E passa o tempo e eles ainda não conseguiram rastrear essa pessoa. E o Ai vai encontrar o Namon e fala pra ele assim, que sabe que foi ele que queimou os panfletos do protesto. Pra ele parar com isso. E ele fala que ele só tá prezando pela escola. Aí vai pro Kan, que tá fazendo o relatório com o Tua. E aí o Tua fala pra ele, joga um verde dele, que ele conhece, um amigo pela internet, que se chama Bruce. Aí ele fala pra ele que ele não deve confiar nas pessoas na internet. Aí ele fala pra ele assim, que ele tá pensando em marcar de encontrar ele. Aí ele fala pra ele assim, que pode ser perigoso. E o tal amigo Bruce falou a mesma coisa pra ele, sobre ele ir no protesto, ser perigoso. Então ele sabe que é o Kan que tá falando isso.
E aí ele fala pra ele assim, o que que você acha? Aí ele fala, mas e se ele for uma pessoa perigosa? Aí o Tua fala pra ele, eu não devo pensar assim. Eu vou chamar ele pra sair, pessoalmente. Vai que ele aceita. E se ele for legal? O que você acha? Aí ele não consegue responder. Aí mostra ele conversando com o Ai. E ele falando pro Ai que o Tui quer encontrar ele. E ele é o Bruce. Aí o Ai fala pra ele, qual o seu problema de encontrar com ele? E ele, você tem medo de ser rejeitado? Ele, como que eu vou ser rejeitado? Todas as garotas gostam de mim. Ele, tá, mas então qual o problema de você encontrar o Tui? Ele, é que eu ainda não sei o que eu sinto por ele. Aí o Ai começa a descrever. Tá, quando você tá com ele, você tá feliz? E o mundo para, o mundo não existe ao seu redor? Ele, sim. Quando você não está vendo ele, você está procurando ele em todos os lugares e se preocupa com ele? Ele, sim. Quando você vê ele, o seu dia se ilumina? Ele, sim. Aí ele, então, eu acho que isso é amor. Eu acho que você deveria se encontrar com ele. E aí ele fica pensando nisso. E o Ai vai pro quarto do Aki. E aí ele chega com coisa pra comer. Ele fala que foi jantar com ele. Aí ele, mas eu não te chamei ele, mas eu sou seu namorado. Ele, quem disse que eu sou seu namorado? Porque eles ainda insistem nisso, do Ai falar que namora ele, e ele fala que não namora o Ai. Aí eles estão jantando e o Ai fala pra ele que pessoas que namoram sempre tem que criar bons momentos. Ele fala, mas a gente não namora. Aí o Ai fala pra ele assim, você continua dizendo isso. Aí tem uma hora que o Aki tá comendo e pensando longe, com o pensamento longe, porque ele tá pensando em descobrir quem é a pessoa. Aí o Ai fala pra ele assim, você está jantando com o seu namorado e pensando em outro lugar. Você tá pensando em outra pessoa, você tá me traindo? Aí ele, hã? Aí ele, você tá me traindo? Aí ele, olha, quer saber de uma coisa? Você já acabou de comer, é melhor você ir embora. Aí ele, tá vendo? Você tá me expulsando. Então você tá me traindo e ainda tá me expulsando. Aí ele, primeiro, a gente não namora, não tem como eu estar te traindo. E outra, que eu não tô te expulsando, só tô falando pra você ir embora que você já acabou de comer. Aí ele, você tá me traindo sim. Aí o Aki começa a rir da loucura que ele tá falando. Aí ele ri também, ele fala, do que você tá rindo? Aí ele, tá vendo? Você estava preocupado e eu tirei sua atenção, te distraí e te fiz sorrir. Eu gosto quando você sorri assim, bem grande. Aí o Aki fica meio sem graça. Aí o Aki fala pra ele assim que vai agradecer. Pega um bolinho, passa bastante wasabi, enfia na boca dele pra arder. Aí ele fica lá sofrendo e o Aki dando risada. Aí ele toma água e melhora. Aí ele fica olhando pro Aki assim e sorri. Aí ele fala, por que você tá sorrindo? Ele, nada. É por causa que eu sempre como sozinho. E é muito ruim você comer sozinho. Então, eu gosto de quando eu tô jantando com você. Aí isso mexe com o Aki, assim, sabe? Ele fica meio mexido com o que ele falou. Aí a gente vê o Kan conversando com o Tua. E aí eles falando sobre a escola. E o Tua fala pra ele que a escola não tá sabendo lidar com isso, que ele vai ter que fazer alguma coisa. E aí o Kan fala pra ele que não se meter porque é muito perigoso. E aí o Tua tem certeza que é o Kan que tá falando com ele. Aí o Tua pergunta se o Bruce quer ir ver ele no protesto. Só que o Kan não responde. No outro dia, o Tua tá olhando os cartazes do protesto e aí o Ai pergunta se ele vai. Ele diz que vai pra ver se a maldição é tão potente como dizem. E aí o Ai fala uma coisa pra ele bem interessante. Ele fala que cada lugar inventa um conto para que possa manter as pessoas e possa manter o controle sobre aquele local. E isso fica na cabeça do Tua. Já no finalzinho do episódio a gente vê que o Aki tá lá nadando e pensando em tudo que tá acontecendo, no professor na cabeça dele, no protesto, no que o professor fala que ele tem que impedir, no Aki falando, no Ai falando pra ele parar, no Ai falando pra ele ajudar a descobrir, e tanta coisa na cabeça dele, no que ele sente pelo Ai. E aí ele para de nadar e ele vai sair, ele encontra o Ai. Aí o Ai dá a mão pra ele, a hora que ele vai puxar ele, ele solta ele na água e diz que ele não nadou ainda. E aí os dois nadam junto e param na borda da piscina. E aí o Aki tá rindo, o Ai fala pra ele assim que ele fica fofo quando ri. E ele fala que ele não é fofo não, que ele é o líder dos monitores. Aí ele, você tá discutindo por causa da sua fofura? Ele, eu não sou fofo. Aí ele, tá bom então. E aí ele afoga o Ai. Aí o Ai levanta, aí ele fala, você ainda continua sendo fofo. E aí ele chega perto do Aki, vai chegando perto. A Aki fala, a gente tá na escola. Tipo assim, você não pode fazer isso aqui. Aí ele puxa
o Aki pra debaixo da água e beija ele embaixo da piscina, dentro da água. Cena que a gente já viu em Dark Blue, que a gente já viu em Kim Porsche, que a gente já viu em Oxygen, em Lovely Writer. E ele termina o episódio nisso, com o beijo dos dois. O que vai acontecer no próximo episódio, a gente vai ter que esperar. Sexta-feira já tem episódio novo, então eu vou estar trazendo a review pra vocês. Desculpa eu não trazer a review semana passada, mas eu estava tão cansada. Semana passada eu fiz tanta coisa durante a semana que me esgotou. Como vocês podem ver, meu visual mudou. Então eu fui em outra cidade mudar meu visual. Aí eu tive que fazer muita coisa com minha mãe e com meu pai. Eu fiquei esgotada, cansadésima. E hemodiálise, tudo me esgotou, me cansou muito. Eu não consegui trazer vídeo pra vocês esses dias. Então eu falei, eu preciso repousar, certo? Mas eu não esqueço de vocês, tá aqui o vídeo. Eu queria falar pra vocês também, eu quero primeiro que vocês comentem sobre o que vocês achou desses dois episódios. Então deixa os comentários de vocês aqui, o que vocês estão achando de Eclipse, deixa aqui qual a sua teoria do porquê de todo esse suspense na escola. Então deixa aqui que eu vou responder vocês. Eu queria comentar com vocês um assunto meio chato que aconteceu com o First em Safe House, 4ª temporada. Nunca aconteceu isso em Safe House. A gente sabe que lá na Tailândia se tem o hábito de fazer brincadeiras sobre abuso. A gente sabe disso. Faz parte da cultura deles, assim como na Índia. Mas houve uma brincadeira do Foi, uma coisa assim, e do White. Assim, eu não sou fã deles dois. Eu gosto, acompanho eles em séries. Não vou dizer que eu sou apaixonada por eles, igual sou pelos meninos, não sou. Mas também eu nunca tive ranço deles. Nunca tive, tá? Até agora. Só que, em Safe House, houve-se uma conversa em que o First falou que... Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome dele. O Aye, tá? Vou falar o Aye, agora, de Eclipse. Que eu esqueci o nome dele, que é Pong, alguma coisa lá. O Aye. Ele falou assim que tava ele, o Tai, o Neil e o Ai comendo. E por um momento ele disse assim que na mente dele ele pensou, nossa, como Katai, uma coisa assim, o Ai, como ele é fofo. Tipo assim, ele pensou isso. Só que o Tai e o Neil brincou com ele, tipo assim, aquela coisa que eles costumam fazer às vezes com o Afghan. Tipo assim, um namoradinho, com homem na mão, eles fazem isso. E saiu brincando, dando risada. Parou ali. Mas o White com o Foy pegou este comentário, que eles dois já vinham fazendo essas piadas de mau gosto com o First desde o começo. E quando eles entraram na casa, por isso que na minha visão, na minha opinião, eu acho que não deveria se pôr eles. Por quê? Eu acho assim, a Safe House foi decidido fazer para os casais. Então até agora veio casais. Primeira temporada foi os casais, só o Tai que estava sozinho porque o Neil não pôde ir. Mas segunda temporada foi casais. A terceira temporada só era casal. Você entendeu? Nessa temporada tem que ter só os casais. Porque é muito mais fácil para eles conviverem assim, porque todos eles estão ali. E todos eles sabem como é a convivência entre eles e as piadas que eles escutam fora dali. Então me colocaram o Foy, que ele participa de BL, mas que eu não sei pra que ele participa de BL. O White, que já fez par com o Earth. Então, tipo assim, eu fiquei chocada de ver ele fazer uma piada tão ridícula dessa. E aí, o First, ele é muito grudado com o Tai. Na verdade, muitos dos jovens são muito apegados no Tai. A gente vê isso, Nanon, o Homem, o First, o Jimmy agora, você entendeu? Eles são apegados no Tai. Tai é tipo assim, um mimo da GMM, gente. Mas ele é uma fofura, esse garoto. Até a gente que não convive com ele é apaixonado pelo Tai, quer abraçar, e ele é todo carinhoso, e ele gosta de demonstrar carinho por eles, e ele abraça, e ele beija. E ele é assim, ele é acolhedor. Todos que você fala que entram na GMM, o Jong, que entrou na GMM, que fez Star, ele falou que ele é apaixonado pelo Tai, porque o Tai, ele é maravilhoso, ele recebe eles muito bem, assim como o Gam.
Todos ali são muito bons, mas esses dois, eles fizeram uma coisa assim que, na minha visão, a GMM tinha que ter tirado eles da casa, tá? O Tai não ia ficar até o fim de Safe House. Então, eles começaram a fazer piadas de que o First, no caso, o Ai deveria tomar cuidado, e o First, porque quando o Tai saísse, ele poderia ser abusado. E aí, ele tava se sentindo tão mal com essas brincadeiras que ele foi e falou pro Tai se ele poderia ficar mais tempo. E o Tai nem chegou a responder. Porque aí o Foy foi e falou, não fuja. Não fuja. Você não gosta... Foram essas as palavras que ele usou. Você não gosta de dar a sua bundinha? Então fique feliz. Ele foi muito pejorativo. Muito ridículo. E aí veio o cancelamento tanto dos tailandeses quanto dos fãs internacionais. Porque foi patético o que eles dois fez. Porque eles trabalham com isso. Eu acho assim, se eles trabalham neste núcleo, eles têm essa opinião, guarde pra eles. Eles não tinham que deixar um amigo constrangido. Depois eles vieram com uma desculpa esfarrapada de que foi uma brincadeira, que eles não achou que o First se ofenderia. E aí a gente vê o First parecendo aquela pessoa que a vítima sendo obrigada a concordar que não, eles não fez por querer. Sabe assim? Eu não levei a mal. Mas você via na cara dele. O First é uma pessoa que eu acompanho o First há muito tempo, gente. Então eu vejo que o First, ele é um fofo. Ele é muito emotivo. Ele é uma pessoa muito sensível ao que sente, ao que falam, ao que ele presencia. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu acho ele incrível. Não merecia isso. E não é o primeiro BL que ele faz. Ele já fez outros BLs, tá? Não sei porque implicaram com ele neste BL, porque fazer essa piada. Vai se saber o que rola nos bastidores quando não tem câmera. Porque se com câmera eles fizeram essas brincadeiras, eu queria saber o que as brincadeiras que esses meninos aturam fora das câmeras, tá? Então, eu acho assim que é uma coisa que a gente fã tem que começar a ficar ligado. Pro bem dos atores que a gente gosta. Pro bem, não só da série. Porque a gente pensar só na série, a gente tá sendo egoísta. A gente tem que pensar no bem psicológico e emocional dos atores que a gente gosta. Eu não gostei de ver o First mal do jeito que ele ficou. Eu não gostei de ver o First constrangido. De ver o First nem fingindo um sorriso pra polêmica não ficar maior. Tá? Porque isso aí com certeza foi a empresa que mandou ele fingir. Finge que, faz de conta que tá tudo bem, tá? Então, até hoje eu nunca fui falar assim, toma vergonha na cara, GMM. E hoje eu preciso falar, né? Por favor, GMM. Eu falo muito das séries da GMM aqui. Entendeu? Então, eu fiquei chocada com isso. Chocada. Porque praticamente a GMM é fundada, praticamente é toda LGBT. Você conta nos dedos héteros que tem lá que trabalham. A GMM, a maioria é LGBT. A gente tem a Jane, a gente tem a Mama Good, a gente tem o Gun. Entendeu? A gente tem vários atores que ainda nem se assumiram, mas que são LGBT, que a gente ainda não sabe. Então eu fico assim, eu fico chocada de ver caras que trabalham com eles fazerem esse tipo de piada. E se ele fosse assumido? Ele já tivesse assumido a sexualidade dele, o que ele teria que ouvir? Então eu nunca fui a favor do cancelamento na internet. Mas neste momento, eu fiquei feliz do cancelamento deles dois. Principalmente, o Foy eu já não era muito fã, mas o White me decepcionou muito. Muito mesmo. Então é uma coisa assim que eu fiquei chocada de ver
Eu amo assistir Safe House, eu amei as 3 temporadas. Essa temporada eu estava gostando, eu fiquei até feliz por ter o First, ter o Ty novamente, ter o Neil, você entendeu? O Neil aprendeu muito, o Neil penou para aprender, que ele vive num núcleo onde ele é ator de BL também. Então ele teve que aprender a segurar um pouco a sua língua. Se ele pensa isso, então ele não trabalhe com isso, na minha opinião. Tanto é que a gente quase não tem visto ele em BL. A gente tem visto mais o Neil em Lacorne. Agora que ele foi para Safe House, porque agora vai vir uma série dele com o Ty. O que será essa série? Não sabemos. Mas eu vi um projeto novo deles o ano que vem. E eu espero que ele tenha tomado vergonha na cara, né, Neil? Gente, eu falo isso porque eu amava muito o Neil. Peguei um ranço por ele. Por toda a patifaria que ele fez com o Ty, por toda a patifaria que ele falou, toda aquela, sabe, merda que ele soltou, que ele esmerdeou muita coisa. E isso fez eu pegar ranço dele, que eu espero que ultimamente o meu ranço tá começando a limpar. Entendeu? Eu tinha pegado desgosto até de ver ele no School Ranger. Agora que eu tô dando uma amenizada com ele. Então eu espero que ele endireite e faça as coisas certas. Eu acho assim, eu não levanto bandeira aqui, nem hétero, nem LGBT, não. A única coisa que eu acho assim, no meu canal, que eu falo sempre é o respeito. Respeitem. Não está afetando a tua vida? Respeitem. Piadinhas de mau gosto, apelidos ridículos que eu vejo as pessoas falar, sabe assim, o viadinho, o boiolinha, gordinha, pretinha, você entendeu? Nariguda. São coisas que você acha que não tem nada demais, mas a pessoa que está ouvindo está se ofendendo. Então parem, né? Vamos respeitar todo mundo. Acho que com respeito todo mundo vive feliz. Era isso que eu queria falar pra vocês. Então, não esquece de deixar o like, que eu preciso do like de vocês. Comenta aqui também o que vocês achou desta polêmica de Safe House. Eu quero saber a opinião de vocês. Pode pôr a opinião, não importa qual seja, pode pôr a opinião de vocês dura aqui também. Deixa o like de vocês, compartilha, ativa as notificações e se inscreve no canal para não perder as reviews aqui do canal. Certo, resenheiros? Eu vejo vocês no próximo vídeo.